E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar sobre um tema que eu já estou ensaiando faz muito tempo, que é sobre autoestima. E foi interessante porque ontem eu estava no banho e muita coisa veio à minha cabeça assim sobre o que falar para vocês. Quem me conhece um pouco mais sabe que na minha infância eu fui bem gordinho, eu fiz uma cirurgia e em outro vídeo eu vou falar sobre isso. Mas eu era muito gordinho, eu era muito tímido e a minha autoestima sempre foi muito baixa, então isso me acompanhou desde muito cedo. Desde muito cedo eu sofria bullying no colégio, na década de 80 era bem mais complicado que hoje. Hoje as pessoas têm o politicamente correto, mas naquela época a criança não estava nem aí, não estava nem um pouco preocupada se estava machucando, magoando você. E eu cresci muito de uma forma assim de tendo minha autoestima muito baixa, a minha visão muito deturpada do mundo, assim, que eu não valia muita coisa, e eu tenho um histórico bem complicado com isso. E uma criança que tem uma autoestima muito baixa, ela acaba se tornando um adulto com uma autoestima muito baixa. E isso é bem complicado para você se resolver depois. Para você resolver mais tarde, você vai ter que ter muita terapia, muita boa vontade, muita paciência para poder voltar no curso normal da vida. E tem alguns pais que dificultam isso também, né? Eu tenho um amigo meu da igreja, que eu lembro que sempre no domingo, quando ele estava cantando lá no momento de louvor, o pai dele olhava para ele e falava assim: nossa, mas tua voz é feia, tua voz é ruim. E o cara chegou para mim e falou assim: putz, eu não posso cantar na igreja, porque toda vez que eu vou cantar, meu pai reclama que a minha voz é ruim, minha voz é feia. E aquilo foi mexendo com ele. Você imagina um pai falando para um filho uma coisa dessa, né? Acho que é um pai sem noção. Só que a gente não pode se deixar levar por algumas situações. Ele não era tão novo assim, ele já estava numa fase quase adulta, final da adolescência. A gente tem que saber se virar com uma autoestima baixa ou com as críticas que as pessoas fazem pra gente. Então, primeiro a gente precisa saber que as pessoas que criticam a gente, se elas têm razão para criticar e se a gente pode confiar nessas críticas. Se fosse hoje que alguém tivesse me criticado, alguma coisa assim, a primeira coisa que eu faria é chegar numa pessoa que eu confio muito, confio no sentido de falar a verdade para mim, mas não esconder os meus erros. Então, eu chegaria para a pessoa e perguntaria a real visão que ela tem de mim, para poder ter uma visão correta de como a gente é, como as pessoas nos veem. Normalmente a gente se vê de um jeito e as pessoas veem do outro. E pode ser tanto pro lado bom ou pro lado ruim. As pessoas imaginam coisas que nem passam pela nossa cabeça. E da mesma forma que tem pessoas com autoestima baixa, tem os superestimados, que são aqueles que se acham os melhores, que se acham a última bolacha do pacote, né? Como eles dizem aqui no Sul. Então é complicado, você precisa saber em quem confiar, você precisa entender o que está acontecendo à tua volta. E como eu disse antes, muitas vezes a autoestima está relacionada com algum trauma que a criança sofreu. Então, às vezes, o professor pegou no pé da pessoa. Eu lembro que eu tinha uma professora de inglês que me humilhou na frente da sala inteira, assim, porque eu errei uma palavra e que não era nem inglês, era português ainda, que é pior ainda. Isso foi na 5ª série. Então, às vezes, por uma experiência ruim que você teve com o teu pai, com a tua mãe, com uma pessoa do trabalho ou com um professor que deveria estar lá para educar, mas está só te sacaneando, eu acho que acaba causando essa autoestima baixa na pessoa. Então você precisa entender tudo que passa ao teu redor para saber o que é verdade e o que não é. E hoje em dia a gente vive no mundo das redes sociais que as pessoas querem mostrar só coisas boas, né? Tem uns que mostram coisa ruim, tem uns que parece que tem prazer de mostrar só as porcarias para as pessoas terem dó delas, mas a maioria das pessoas quer mostrar o corpo malhado, o carro que ela tem, a namorada que conquistou, coisas materiais, o emprego que foi promovido. Hoje em dia eu vejo muita gente colocando lá, por exemplo, no LinkedIn, que é uma rede social profissional, colocando, conseguir tal certificação. Então as pessoas elas estão tendo uma motivação muito errada da vida. Elas estão totalmente baseadas em coisas, não em relacionamentos. Então está cada vez mais difícil você conviver com as pessoas de uma forma mais amigável. Todo mundo quer ser um melhor que o outro e todo mundo querendo mostrar que elas são melhores que as outras nas redes sociais. Então tome cuidado com as motivações que você está tendo. Eu já passei, falando um pouco de mim agora, eu já passei por uma fase bem ruim, que eu levava, que eu tinha uma motivação totalmente errada. Eu sempre buscava conquistar as pessoas pelo que eu tinha.
Então eu imaginava assim na minha cabeça, se eu tiver um carro legal, uma menina vai gostar de mim. Se eu tiver um emprego legal, os meus amigos vão gostar de mim. E eu acabava me comparando demais com as pessoas que conviviam comigo. Então, por exemplo, eu acabava me comparando com o filho do pastor, que era mais espiritual que eu, com um amigo do trabalho, que era mais inteligente que eu, com um colega do colégio, que era mais bonito que eu, que era mais inteligente que eu. Então isso tudo só ajuda a você ir cada vez mais para o buraco. Então entenda essas motivações, entenda por que as pessoas fazem isso e saiba que isso aí é uma vida falsa. As pessoas normalmente fazem isso porque elas querem chamar atenção, querem ser reconhecidas, e eu caí muito nessa. Até a minha adolescência, até o começo, talvez quase até os 30 anos de idade, eu era muito voltado para esse tipo de reconhecimento. E eu caí do cavalo legal. Eu tive que aprender na marra mesmo, eu tive que aprender na vida real. Eu comecei a entender melhor e comecei a me resolver melhor na vida, nessa questão de autoestima, quando eu comecei a ter uma intimidade maior com Deus. Então, quando você começa a entender qual que é o plano de Deus para a tua vida, quando você começa a entender qual que é a tua função aqui, você começa a mudar o foco da tua vida para ajudar as pessoas, para pensar nos outros. Pela minha experiência, pela minha história, eu digo para você que quando eu comecei a ter uma intimidade maior com Deus, o meu ponto de vista, o meu ângulo, a forma que eu olhava o mundo mudou totalmente. E as coisas começaram a fazer mais sentido, eu comecei a me aceitar mais, comecei a aceitar mais as pessoas, eu comecei a viver de uma vida mais saudável, física e emocionalmente. Então, o ponto-chave para mim foi quando eu comecei a ter um relacionamento com Deus. E diante dos olhos de Deus, assim, não tem diferença entre os filhos dele. Então não adianta você fazer o maior esforço, querer provar para Deus que você é melhor, que você é isso, que você é aquilo. Para Deus, todo mundo é igual. Então não existe diferença de mais rico, mais pobre, mais bonito, mais feio. Deus, ele trata a gente de uma forma única. E isso é difícil para a gente entender, até porque na nossa vida a gente não consegue amar as pessoas talvez de uma forma igual. A gente sempre tem os preferidos, sempre tem aquelas pessoas que você gosta mais, que tem mais afinidade. Talvez por isso seja difícil a gente entender o amor de Deus por nós. E eu acabava me comparando com as outras pessoas. Por exemplo, eu cheguei aos 40 sem casar. Algumas pessoas casaram com 22, outras pessoas conquistaram algumas coisas. Então eu comecei a ver a minha vida com Deus de uma forma diferente. Algumas coisas que eu me privei, ou que Deus não permitiu que acontecesse na minha vida quando eu era mais novo, foram acontecer mais tarde. Mas em compensação, outras coisas aconteceram na minha vida que para as outras pessoas não aconteciam. Então, evite fazer comparações entre a tua vida e a dos outros. Porque, como eu disse antes, a vida dos outros é muito falsa. Você não sabe exatamente o que está passando. Só Deus que consegue ver o coração delas e saber exatamente como elas realmente são e não o que elas realmente têm. Não busque a aprovação das pessoas. As pessoas são muito... Tem um coração muito... O ser humano tem um coração muito enganoso. Então, não busque a aprovação das pessoas para você se sentir melhor. Viva intensamente com Deus e com certeza você vai ter uma vida melhor. Eu não estou dizendo aqui, ou pregando a teologia da prosperidade, que se você for bom, Deus vai te dar mais coisas. Não é isso. Mas se volte realmente para as coisas de Deus. Esqueça essas coisas materiais. A gente precisa viver, precisa conquistar as coisas sim. Mas isso é uma consequência do teu relacionamento com Deus. Uma coisa muito natural que acontece. Não existe um esforço extra para você conseguir essas coisas, como algumas igrejas pregam. Não existe, se eu fizer isso, eu consigo aquilo. Deus não barganha com a gente. Não existe barganha no relacionamento com Deus. E voltando a falar sobre aquelas pessoas que se acham muito boas ou superestimadas, as pessoas que dizem que não dão bola porque os outros falam, elas são mentirosas, porque todo mundo acaba caindo nessa de alguém tocar num ponto fraco teu, numa feridinha tua, e você acaba se desestabilizando. E a autoestima está totalmente relacionada com como você vê e como as pessoas te veem no mundo. Saiba quem ouvir, saiba quem perguntar as coisas, saiba quem acreditar quando alguém critica você. Mas o que eu posso dizer para você, assim, tem uma experiência com Deus para ter o amor pleno de Deus e sair dessa roubada de ter uma autoestima baixa ou querer aumentar a autoestima.
com coisas, com bens, com situações. Eu tô falando por mim, porque eu vivi isso. Isso é a maior roubada, isso não dá certo. Vai chegar um momento da tua vida que você vai cair na real. Eu tenho diversas experiências, tem a minha história, tem as pessoas que eu conheço e que vivem ao meu redor ainda até hoje, que são totalmente voltadas para status, para bens, para coisas. E mais cedo ou mais tarde essas pessoas percebem que elas são extremamente tristes, carentes, deprimidas, depressivas. E chega um momento que ninguém aguenta. Não existe, por mais famosa que a pessoa seja, por mais inteligente, por mais bonita, vai chegar um momento que ela vai cair e que ela vai pensar assim, putz, que vida que eu tô levando, que vida que eu levei, por que eu faço isso? Então eu deixo aqui essa mensagem para você, contando um pouco da minha experiência, contando um pouco do meu conhecimento, do que eu já passei. Faça uma análise bem pessoal da tua vida, por que você tem uma autoestima tão baixa. Faça uma análise do teu relacionamento com Deus. Eu te garanto que muitas coisas que a gente carrega na nossa vida são coisas que não servem para nada. Eu tenho visto muita vaidade, às vezes a gente se deixa tomar muito pela vaidade. E na minha opinião, vaidade é uma insegurança pessoal. Porque normalmente as pessoas que se acham muito ou se acham pouco, elas têm um certo desequilíbrio em algum ponto da vida. Pessoas depressivas têm uma autoestima muito baixa, pessoas muito vaidosas têm uma autoestima muito alta, e não é bom ser nem lá e nem cá, você precisa ter um equilíbrio na tua vida. Por isso que eu conto uma experiência com Deus, como que a minha visão do mundo foi mudando com o relacionamento com Deus, como isso fez bem para a minha vida. Tenho muita coisa para mudar ainda, eu tenho muita coisa para pedir para Deus e para no dia a dia acabar aprendendo mais. Mas eu te garanto que hoje eu sou bem mais pé no chão do que 20 anos atrás. E a minha autoestima ainda é um pouco baixa, eu percebo isso na minha vida, eu sempre tive muito medo, muita insegurança. Eu nunca acreditava que as pessoas gostavam de mim, ou quando me elogiavam, elas não estavam sendo sinceras. Então o que eu deixo para vocês hoje faça uma análise muito, muito sincera do teu coração, peça para uma pessoa que você confia te ajudar nisso, te mostrar alguns caminhos, mostrar para você o que é verdade e o que é coisa da cabeça. E esqueça essa história de redes sociais, porque as pessoas elas mostram uma vida que é falsa, uma vida que não existe. Então seja mais pé no chão, é isso que eu quero falar para vocês. Para finalizar agora, quero falar para você assim, que se sinta amado por Deus. Independente de você ter uma autoestima muito baixa, se sinta amada e se sinta cuidada por Deus. Deus, eu acho que talvez é a única pessoa que vai amar incondicionalmente a gente e mostrar pra gente, mesmo quando ele tenta mostrar algumas coisas que estão erradas na nossa vida, ele está mostrando com amor. Então se sinta amada, se sinta cuidada. Espero que esse vídeo tenha ajudado você em algum ponto com a minha experiência. É isso aí, pessoal. Passei hoje para falar um pouco mais de autoestima. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui nesse botãozinho do lado. Se você já é inscrito e gostou, dá um like, compartilha o vídeo, me acompanha nas redes sociais, tem Facebook, Instagram, Spotify. O Elvis tem a página do Elvis Opressor, Bulldog de Direita, que eu sempre coloco algumas coisas de política lá. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom e até mais. Tchau, tchau.